A tranquilidade de Yahshua Mashiach a todos os irmãos e irmãs, e onde esse vídeo chegar. Primeiramente, peço a todos que antes de prosseguir com esse estudo, orem em espírito ao Eterno Yahweh, para que o Pai dê o entendimento espiritual e que esteja com a sua Bíblia em mãos para que possa acompanhar. Amados, renove o seu entendimento. E esse estudo é com o nosso irmão Caleb. E que todos tenham um ótimo estudo. Assim seja. Nos evangelhos existem 4 testemunhos, 4 livros. Dentre os 4 apóstolos, cada um dá testemunho de um assunto diferente. O livro de Mateus, por exemplo, dá testemunho do Filho do Homem, o rosto de homem. O livro de Marcos dá testemunho do rei, rosto de leão. O livro de Lucas dá testemunho do cordeiro, rosto de boi. E o livro de João dá testemunho do Espírito Santo, que é simbolizado pela águia, a que voa mais alto nos céus, que tem o rosto de águia. Nas minhas mensagens eu gosto muito de enfatizar essa questão de adorar ao Pai em espírito. E quando eu falo adorar, não é nesse sentido religioso, tá? Quando eu falo adorar, é no sentido de se atentar para o mundo espiritual, porque nós só somos salvos se entendermos este mundo espiritual. O próprio Messias disse, né? É chegada a hora que os verdadeiros, aqueles que entenderem o mundo espiritual, é que se achegarão ao Pai. Não sei se você se lembra de onde isso está escrito, lá em João 4, quando ele tem aquele encontro com a mulher samaritana, que eu não vou entrar em detalhes desse encontro nessa mensagem, mas ali ele encontra com uma mulher que estava perdida. Ela não sabia se adorava no monte, se adorava em Jerusalém, e ela faz essa pergunta para ele: aonde é que nós devemos adorar? E ele deixa muito claro, não é fisicamente, é espiritualmente. O Pai busca aqueles que o buscam no Espírito. Então o adorar é buscar, é conhecer o Pai no Espírito. E é claro que isso contraria muito o que nós vemos por aí como adoração, né? Dizem que adorar ao Pai é cantar, é louvar. E na verdade ele deixa muito claro à mulher samaritana que as práticas que o Pai quer para aceitar as pessoas não são físicas, não é ir num lugar, não é em outro, não é fazer isso nem aquilo, é buscar no entendimento. Até Paulo ele chega a falar que nós temos que renovar o nosso entendimento. E renovar o entendimento é justamente isso que o Messias disse para a mulher samaritana. Você está acostumado a buscar a Deus fisicamente? Calma, vai chegar um momento que isso vai mudar. Quem não buscar no Espírito, ou seja, no entendimento, quem não procurar entender o Pai espiritualmente, porque o Pai é Espírito, infelizmente nunca o encontrará. E aí eu entro na mensagem, para a gente não prolongar muito esse início, é só uma pequena introdução. Eu entro na mensagem proposta no título, que é o seguinte: muitos terão que empregar força para entrar no reino do Pai, porque infelizmente homens maus não deixariam. Foi predito, Paulo disse que isso aconteceria, homens maus, lá em Gálatas, né? Eu já falei isso em outras mensagens, mas em Gálatas, Paulo fala: quem foi que vos ensinou a retornar, ou seja, abandonar o nascimento no Espírito para voltar às práticas da carne? Quem é que está fazendo isso? Ou seja, já provando que naquela época muitas pessoas estavam abandonando, não estavam conseguindo encontrar o Pai, porque o Pai só se encontra espiritualmente. E as pessoas então resolviam buscar ele fisicamente, porque primeiro que é assim que foram ensinados, dizem que tem que ser assim, então vai ser assim. A pessoa não tem ousadia, ela não consegue empregar força, lutar contra essa mentira, né? Ela precisa lutar. E o Pai deixa claro aqui em Lucas 16, a partir do verso 16, embora 1 ou 2 versos antes eu vou comentar aqui para você poder entender a lógica do que ele está falando, mas aqui ele deixa muito claro: os homens teriam que empregar força para entrar no reino do Pai. Que reino é este? É o reino espiritual. Compreender o mundo espiritual. E por que teriam que empregar força? Porque com certeza seriam bombardeados com mentiras e mais mentiras e mais mentiras de que o Pai não adora no Espírito, não. Você precisa praticar obras físicas. Se você não for num templo, você não encontra o Pai não está em todos os lugares como o Messias disse, não. O Pai não é como o vento,
O Pai está fechado no lugar, você precisa ir lá buscá-lo. Se você não batizar numa água física, se você não tomar a ceia, não comer o pão físico, o vinho físico, você não encontra o Pai. Ou seja, quem ainda tem essa mentalidade é porque de fato não renovou o entendimento. Aí talvez você fale, mas irmão, tudo isso o Messias praticou, ele fez, então significa que nós temos que fazer. E aí é que muitos caem na armadilha. E que armadilha é esta? A armadilha de achar que enquanto o Messias estava vivo, ali já estava valendo a graça. Gente, vamos parar e vamos analisar. O Messias, ele disse está consumado quando ele nasceu ou quando ele morreu? Ele disse está consumado quando ele morreu. E o que ele consumou? A lei. Muitas pessoas dizem, não, mas ali ele já estava vivo, já era graça. E eu falo, gente, ele era a graça, ele era. Nós só obteríamos essa oportunidade de poder viver livremente como ele vivia após ele morrer. Porque foi morrendo que ele trouxe para nós a oportunidade de agora poder buscá-lo no Espírito e não mais fisicamente. Ou seja, ele cumpriu a lei por nós. O que era a lei? Práticas físicas para se achegar ao Pai. Ele veio cumprir e nós recebemos esse presente de poder buscar ao Pai no Espírito, não termos mais intermediário entre o Pai e nós. Ou seja, agora nós temos um sumo sacerdote, homem e também espiritual, para nos achegarmos ao Pai, que é o próprio Messias, o único pastor, como ele deixou muito claro em João 10. Ele é o único. Ele morreu pelas ovelhas. Nenhum outro pode carregar esse título, porque ele foi o único que se deu. Os outros matavam cordeiros, ele não, ele deu a própria vida. O sangue dele tem muito mais valor. Então temos que nascer de novo, temos que entender isso, para não sermos presas de homens. Ou seja, nós temos que lutar. O reino do Pai é conquistado à força. Se você não ir contra todas essas ideologias, contra esses falsos profetas que ficam pregando que você precisa fazer isso ou aquilo. Muitos dizem, não, mas tem que fazer. Aí eu falo, gente, então continue fazendo. E como disse o Messias lá em Mateus 23, vai cair no mesmo buraco que esses que ensinam. Por quê? Porque infelizmente não quiseram renovar o entendimento. Não quiseram. As pessoas não conseguem perceber isso. Mas vamos lá. Lucas 16, verso 16, ele diz o seguinte: a lei e os profetas, elas duraram até João. Desde então, é anunciado o reino de Deus. E todo mundo emprega força para entrar nele. Olha que chave de entendimento que o Messias dá aqui. O reino de Deus começa a ser anunciado após João, e o povo emprega força para entrar. Por quê? Porque esses homens que o Messias acaba de falar contra eles aqui um pouco antes, esses homens não sossegariam. Eles não deixariam o povo nascer do Espírito. Então o povo que quisesse de verdade entrar no reino de Deus, teriam que ir contra essas heresias, contra essas mentiras. E ainda ele vai mais longe, olha o verso 17, ele diz o seguinte: é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Eu já vi muitas e muitas pessoas utilizando esse verso de maneira contrária ao que o contexto quer dizer. E eu espero, nesse momento, falar de uma maneira muito simples, para que você compreenda o que o Messias quis dizer aqui. Olha que coisa mais rica que ele quis dizer, gente. Ele acabou de dizer que a lei e os profetas duraram até João. A lei acabou em João, acabou. Durou até João. E aqui depois ele fala no verso 16, que é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Ou seja, ele está tentando dizer aqui que estes homens não deixariam a lei acabar. Eles não deixariam. Porque eles precisam da lei para escravizar as pessoas. Porque se as pessoas entenderem que a lei perdeu sua força, que agora a lei não é mais externa, é interna. Lembra lá de Marcos 12, quando o Messias fala que os líderes iriam matar ele? Mataram os profetas, todos que o Pai mandou, e depois matariam ele também, para quê? Para ficar com a sua herança. Ele deixou muito claro que esses homens iriam viver da herança dele, continuariam usando toda a história dele, assim como utilizam os profetas, todas as histórias de Abraão, de Moisés, até hoje. Para quê? Para manter o povo preso.
Adorar no Espírito é individual. É cada um conectado, o seu espírito no espírito do Pai. O Pai, sabendo tudo que nós fazemos, através do Espírito, ele tem esse poder, porque ele conhece o nosso espírito, né? Até orar, Paulo diz que nós não sabemos, é o Espírito do Pai que nos ensina, ou seja, está conectado em nós, mostrando que é cada um, é individual, né? Mas aqui ele deixa claro, esses homens não deixarão as pessoas ficarem livres para buscarem o Espírito. Eles continuarão escravizando. É só quem empregar força que nascerá do Espírito e entrará no reino do Pai, porque o Pai é Espírito e importa que nós o adoremos, ou seja, que nós o busquemos também em Espírito. Eu gravei uma mensagem no meu canal aqui que fala quem é que não tem direito de arrependimento, como Paulo fala lá em Hebreus 6, e ele deixa muito claro que todos aqueles que tiveram a oportunidade de nascer do Espírito através das mensagens do Messias, mas não nasceram, elas expõem ele ao vitupério. Ou seja, elas estão dizendo, através das suas atitudes, que tudo que ele ensinou foi em vão. Ele morreu em vão. Não precisou vir comprar a pessoa para ser o templo do Pai, porque as pessoas continuam buscando ele em templos. Não precisou ele ensinar que nós temos que perdoar uns aos outros para ser perdoado. As pessoas continuam indo pedir perdão na igreja, tem até caderno de oração. Ele disse, o Pai não quer sacrifícios, o Pai quer obediência, mas até hoje tem gente fazendo sacrifícios e mais sacrifícios, e o cara tem que fazer um sacrifício, porque infelizmente ele prefere o caminho errado. Ele não quer obedecer ao verdadeiro pastor. O verdadeiro pastor, ele diz que aquele que pensa mal contra o seu irmão, este já o matou. A coisa é mais profunda com o verdadeiro pastor. Ele pega lá na raiz do problema. Muitos não querem. A pessoa é capaz de frequentar um culto, fazer vigílias e tantas coisas, e depois ela fala, não vou com a cara daquele irmão. Ou seja, de que adiantou todo aquele sacrifício que ela fez? Deixar o seu trabalho, deixar a sua casa, ir até um local, orar, fazer tantas coisas. E depois, quando se depara com uma pessoa, ela fala, não vou com a cara daquela pessoa. Quando ela tem que pagar a pessoa na data certa, ela fala, não vou pagar não. Eu vou primeiro colocar meus objetivos aqui em ordem, depois eu pago aquela pessoa. Ou seja, faz tudo ao contrário do que o verdadeiro pastor ensinou. O Messias, ele disse em Mateus 25, todas as vezes que você fizer alguma coisa a alguma pessoa ou não fizer, a mim você está fazendo. Provando que ele habita nas pessoas. Todas as vezes. E o texto é muito claro. Lá ele fala que você deu de comer, deu de beber, deu de vestir. E depois ele fala para as pessoas também que não deu de comer, não deu de beber, não deu de vestir. Ou seja, provando que quem fez tem o seu mérito. E quem não fez também recebe a sua condenação. Só que isso não é ensinado. Não é ensinado. Muito pelo contrário, tem lugares por aí que diz que você tem que deixar de pagar o seu aluguel, deixar de pagar a sua conta de força para trazer na igreja, para dar o seu sacrifício, honra a Deus primeiro. E aí eu te pergunto, então Mateus 25 rasga? O proprietário da casa onde você mora não precisa do seu aluguel? Ele tem que pagar por tudo isso? É ele que precisa ser prejudicado? É muito triste ver que as pessoas estão preferindo seguir aos falsos cristos que o próprio Messias disse que viriam. Você acha que esses falsos cristos, eles viriam com uma roupa branca, com um pano vermelho? Você acha que eles estariam assim? Cabelo comprido? Não. Quando ele disse os falsos cristos, ele estava querendo dizer pessoas que dizem que têm a palavra de salvação, mas não as têm. Vivem da herança. Não tem a verdade em si. Mataram o Messias para poder hoje viver de suas verdades. E o pior, fermentam as suas verdades. Levam as pessoas a ficarem loucas espiritualmente. Elas não têm mais os sentidos aguçados, como disse Paulo lá em Hebreus 5. Os sentidos dela estão perdidos. Você chega nela e fala, tá errado isso daí. Você está tirando da boca do seu filho. Você está tirando da boca da sua filha, da sua esposa, para levar para esses homens. E sabe o que elas dizem? Isso é fé. É fé. Você não tem fé. Quer continuar na ignorância? Então continue.
cairá no mesmo buraco que todos esses falsos cristos estão abrindo para eles mesmos caírem. E você cairá junto, porque não consegue renovar o seu entendimento. Uma pessoa, quando ela está embriagada, ela perde todos os seus sentidos. Basta você olhar um bêbado, quando está atravessando a rua, ele nem liga se vem vindo o carro ou não, porque na verdade ele não consegue perceber que vem vindo. Os sentidos dele está todo perdido. Ele ri à toa, ele chora à toa. Tudo isso significa o quê? Os sentidos todos confusos. E a Bíblia diz que estes homens, esses falsos cristos, eles dariam vinho para as pessoas beberem. E elas iriam beber tanto que elas também perderiam seus sentidos, assim como pessoa bêbada. E o pior, né, gente? Muitas pessoas são condenadas por essas pessoas por beberem bebidas físicas, alcoólicas. Mas não percebem que estão bebendo a pior bebida que um ser humano pode beber. É a bebida espiritual. Porque quem é bêbado espiritualmente não consegue se achegar ao Pai. É muito difícil. Muito difícil, ela não encontra. Os sentidos estão embaraçados. O vinho que ela está bebendo é muito forte, trazendo condenação para ela. Mas ela não percebe. E aqui o Messias, concluindo a mensagem, ele fala: é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei, porque esses homens não deixam. Não deixam. E as pessoas não conseguem entender que na cruz toda a lei foi cumprida pelo Messias. E que agora nós temos direito, nós temos acesso aos santos dos santos, cada um de nós. Não precisamos mais de nenhum sumo sacerdote humano para nos achegar ao Pai. Nós agora somos sacerdotes em Cristo e podemos falar diretamente com Deus, podemos ouvir a sua voz e não mais buscarmos em homens. Será que isso é tão difícil de entender? Creia que a lei durou até João, ou o Messias, ou os homens. Quem é que você quer ouvir? Ah, mas irmão, lá na frente diz isso, diz aquilo, então fique com o que diz lá na frente, se esquecendo que quem escreveu, quem compilou a Bíblia foram homens. Se esquecendo que a verdadeira Escritura, ela não tinha capítulos, ela não tinha versículos, ela não tinha epígrafe. E o que é epígrafe? São esses semitítulos que eles colocam entre cada capítulo, norteando as pessoas, fazendo elas acreditarem que a história começou ali, e elas não param para ler um pouco antes, como eu já falei em outras mensagens. Elas ficam presas. É como uma ovelha dentro do aprisco mesmo. Ela é cheia de grades, cheia de cerca, não deixando ela ter liberdade para pensar. Eu creio que não vai adiantar eu ficar falando muito mais aqui. Eu acho que eu já deixei muito claro para você o que é empregar força para entrar no reino do Pai. É abandonar as práticas físicas, práticas carnais, que nunca aprimoraram e nem melhoraram ninguém diante do Pai. Paulo fala em Atos 17 que o Pai tolerou essas práticas. Tolerou. E por que ele tolerou? Porque ele sabia que o seu filho viria e libertaria as pessoas dessas práticas. E como é que ele fez isso? Através da sua palavra, batizando as palavras dele no entendimento das pessoas e fazendo com que elas parassem de trazer o animal para ser sacrificado sem se consertar primeiro com as pessoas. Elas estavam fazendo a ordem invertida. E após o madeiro, todos que voltassem a praticar essas obras estariam expondo ele ao vitupério, estariam zombando dele, dizendo: não adiantou nada você vir. E o pior, né, gente? Estariam ainda mantendo a lei que era para ter sido finalizada no madeiro. A lei do Pai está dentro de nós. O lagar foi colocado dentro de nós. O lagar que antes era físico, que eram as leis do Pai, foi o que o Pai deu para aqueles homens, né? Ele arrendou para os lavradores. Lá em Marcos 12 você lê essa parábola, ela é fantástica. Eu ainda penso em gravar uma mensagem só sobre essa parábola. Mas ali ele arrendou o lagar, as suas leis, ele deu para os homens. Mas esses homens manipularam, enganaram, fermentaram a palavra do Pai. Eles levedaram a massa, até o ponto de o Messias ter que vir, mesmo sabendo que eles iriam matá-lo. Mas ele veio libertar a consciência das pessoas. E ele disse aqui em Lucas 16: vocês ficam seguindo esses homens?
Olha, ele fala no verso 15, antes do verso 16. Vós sois o que vos justificais a vós mesmos. Ele estava dizendo isso para quem? Para aqueles homens, para os lavradores. Vocês é que estão se justificando. Chegou a esse ponto, gente, chegou a esse ponto. Eles é que se diziam pastores, apóstolos, vamos trazendo para hoje, né? Porque não mudou nada. São eles que se dizem. Mas perante o Pai, aqui fala, ó, Deus conhece o coração de vocês, o Messias dizendo. E ele conclui aqui no verso 15, ó, que eu falei, né, que eu ia ler um pouquinho antes do verso 16 para você entender. Ele fala aqui, ó, aquele que se eleva perante os homens, perante Deus é abominação. Eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou isso, eu sou aquilo. Pode ter certeza. O Messias disse, vós é que dizeis isto. Eu não chamei vocês. Os profetas eu chamei. Os apóstolos também. Todos esses lavradores eu também chamei lá no começo, mas eles foram se perdendo. A ponto de eu ter que vir ser um de vocês, trazendo a verdade. Porque vocês não foram homens capazes de manter a verdade até o fim. E fizeram o meu povo se prostituir. O meu povo começou a ser igual ao povo da Babilônia. Começou a buscar nas coisas físicas a salvação, sendo que Deus é Espírito. Tudo errado. E eu gravei uma mensagem sobre Efésios 4, quando Paulo fala que ele deu uns para pastores, outros para profetas, mestres. E você acha que é para hoje isso? Não. Não é hoje não. Tem que entender, ó, os contextos, os tempos. Quem defende isso até hoje é porque quer viver disso. Então ele tem que defender, ele tem que ter uma base, ele tem que ter uma lei, né? Como o próprio Messias disse aqui, ó, eles não vão deixar cair um tio da lei, porque a lei aprisiona as pessoas. O Pai quer que as pessoas façam as coisas por amor. E eu deixei aqui gravado. O Messias chamou os profetas, chamou os apóstolos, um por um. Os lavradores, que foram os primeiros pastores, ele também chamou. Mas nenhum deles conseguiu cumprir à risca aquilo que precisava cumprir. E o Messias então veio, cumpriu, finalizou, levou a cativo o cativeiro. Nunca mais isso iria escravizar as pessoas. Mas as pessoas, elas gostam de serem escravizadas. Elas gostam. E com isso expõem o Messias ao vitupério, à zombação pública. Porque todo mundo que abre o olho espiritual, ela começa a ver as prisões, as pessoas presas, escravas dessas mentiras, adoração na carne. E quando a gente fala, nós é que somos os errados. Eu fico tranquilo, não me preocupo com isso. Uma coisa eu sei, tem muita gente nascendo do Espírito. Se prepare, a Babilônia vai cair. É promessa de que ela iria cair. Se existe uma promessa que ainda tem que se cumprir, é esta. As demais já se cumpriram no Messias, mas esta também se cumpre nele, porque é a verdade dele que está vindo à tona e está tirando muita gente dessa cegueira. As pessoas estão acordando desse sono. Paulo chega a dizer, desperta tu que dormes. E Cristo, ou seja, a verdade dele vai abrir o teu entendimento e tu vais ver o quanto você esteve na mão desse sistema, o quanto você foi enganado, porque te embebedaram, deixaram você bêbados e te usaram, tiraram tudo que você tinha, fizeram você de capacho, porque você, infelizmente, buscou a Deus fora de você e não em você. A verdade do Pai está em nós, nós somos o templo dele. Quando ouvimos a sua voz, significa que estamos comendo o pão que vem da boca do Pai. Não aceite transformar pedras em pães. O Messias deixou isso muito explícito na tentação do deserto. Não aceite transformar o físico em espiritual, porque não é. O espiritual é espiritual e o físico é físico. Coma do pão que vem da boca do Pai. Seja como o filho pródigo, volte a comer na casa do Pai, porque lá tem pão. Abandone a lavagem. Abandone toda essa comida fermentada, misturada. Versículos isolados, mistura de contextos com Velho e Antigo Testamento. É uma bagunça. Que o Pai possa falar no seu entendimento. Não feche as portas do seu templo para esta palavra. As portas do seu templo é os teus ouvidos. Não feche. A fé vem pelo ouvir, não feche. Deixe essa palavra falar no seu entendimento. Ela vai limpar o teu entendimento. O teu templo está sujo, está precisando de limpeza.
E o Pai quer limpar através da palavra dele. Vós precisas ficar limpo pela palavra que ele tem falado. E a palavra dele, não sou eu aqui que estou inventando e nem falando. Ela foi falada há 2000 anos, mas infelizmente homens maus, lobos entraram, devoraram o rebanho. E hoje ele está trazendo uma ovelha, uma por uma. Todas estão abandonando os apriscos para seguir o bom pastor. Ele vai na frente e elas vão atrás, ouvindo a sua voz e livres no pasto verdejante. Elas são livres para pensar. Não tem imposição, não proíbem elas de estudar isso ou estudar aquilo porque é do diabo. Não, elas têm um conhecimento de tudo e ali elas acabam encontrando o Pai. Analisar tudo é analisar tudo e reter o que é bom. Tem muita gente que não conhece o Pai porque o Pai está em tudo, está em todos. É preciso nascer do Espírito para encontrá-lo. Você que ouviu essa mensagem até o final, você vai se deliciar com o verso 18 que fecha como uma luva. Encerra com chave de ouro esta mensagem. Esse verso é muito utilizado pelo sistema, trazendo para o mundo físico, que aquele que deixa sua mulher e casa com outra adultera. Mas aquele que casa com a repudiada pelo marido adultera também. Eles dizem que isso é físico e não é físico. Quem lê fisicamente é porque ainda está preso na mão desses homens, estão presos nas leis, estão presos fisicamente. Olha o que ele quer dizer. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra adultera. Ele mesmo, o próprio Messias disse à mulher cananeia: eu não posso tirar o pão para quem foi preparado para dar aos cachorrinhos, para dar a vocês. Vocês não são a minha mulher. Eu não posso me casar com vocês, porque se eu fizer isso, eu estou adulterando. Eu quero me casar com Israel. Israel foi preparado para me casar com ela. Era para ele estar virgem até hoje, mas muitos já perderam a virgindade, foram buscar outros maridos, outros amantes. Mas eu estou aqui porque existe um povo ainda que não se prostituiu e eu quero casar com este povo. Espero que eles me aceitem porque eu sou o noivo. Eu sou a água, eu sou o pão, eu sou o templo, eu sou a pedra, eu sou tudo. Eu sou tudo que eles precisam. Oh, meu Deus. Mas ele fala assim, aquele que casa com a repudiada pelo marido adultera também. O que ele está querendo dizer? Israel não o aceitou. Israel negou o noivo. E este noivo, então, ficou livre para se casar com outra, que são os gentios, que são os nascidos do Espírito. Quando eu falo gentios, não é todos não, viu? Porque é só quem nasce do Espírito. Tem muito gentil aí, ó, casando com a mulher repudiada. Tem muito gentil aí casando com Israel. Tem muito gentil aí voltando a praticar as práticas que o Pai abominou. Que o Messias disse, acabou, no madeiro acabou, agora nasçam do Espírito. Tem muito gentil se casando com a mulher repudiada. E com isso estão em adultério perante o Pai. Paulo deixa isso claro também lá em Romanos 7, mas muitos dizem, não irmão, ali é físico, então acredite que é físico. Continue com o odre velho, com as roupas velhas, não se vista com a roupa nova. Ou vai me dizer que ali você acha que é odre mesmo, que a roupa é roupa mesmo. Não, é um entendimento renovado, é uma mente renovada. Isso é colocar a roupa nova, é abandonar o odre velho, colocar o vinho novo em odre novo. Se você quiser ouvir uma mensagem dessa e continuar ainda praticando obras da carne, ou seja, costurar roupas novas em vestes velhas, colocar vinho novo em odre velho, eu tenho uma notícia triste, o Messias disse que não cola, vai rasgar, não vai dar certo. Tem muita gente se casando com uma mulher repudiada. Estão praticando o que ela pratica. Ela foi repudiada e tem muita gente se casando com ela. Que o Pai possa falar no seu entendimento, que você entenda essa passagem. O Pai quer se casar com quem o adora no Espírito, só com esses. Esses são os verdadeiros. Qualquer outro que esteja adorando na carne está se casando com uma mulher repudiada, não com o Messias. Eu agradeço a todos que ouviram essa mensagem. E finalizo falando as palavras do Messias. O homem que não emprega força para entrar no reino do Pai, infelizmente, ficará para fora. Ou nasce do Espírito, ou veste as roupas novas dadas pelo Pai e abandona as vestes antigas, ou receba o odre novo para colocar vinho novo, ou fique com o odre antigo. Não dá para ter as duas coisas. Que o Pai possa falar ao seu coração e abandone a mulher repudiada. Case-se diretamente com o Messias. Ele é fiel. Esta mulher não é fiel, ela se vendeu para muitos amantes. E quem ainda a segue, infelizmente, está em maus lençóis. Fiquem todos com o Eterno, que Ele possa falar ao seu coração.
Amados, que Al seja louvado para todo sempre, assim seja. E Al os abençoe plenamente, assim seja.